Muito boa noite ou bom final de tarde para você que está aí. Seja muito bem-vindo à nossa live. Hoje eu tenho uma live especial com uma pessoa especial. O Gustavo faz parte aí de uma trajetória de, de autoconhecimento. A gente se conhece aí há um tempinho. Eu gosto muito do trabalho dele, gosto das reflexões que o Gustavo traz. Então a gente veio aqui falar com você hoje um pouquinho sobre os caminhos de cura. Acho que o Gustavo já entrou. Sejam bem-vindos, quem estiver entrando. Já aceitei, Gustavo. Olá! Tudo bem? Oi, Tirando amada. Tudo os bem fones. aqui? Tudo bem? Você me ouve bem? Eu te vejo bem, te ouço bem. Aqui tá tranquilo também. Muito bem-vindo. Ótimo. Obrigado, querida. Quanto tempo, né, que a gente não se vê assim? Pois é, eu falei que mesmo a gente estando longe, assim, eu acompanho, né? Eu gosto muito da sua linha ali de raciocínio. A gente sempre conversando sobre cursos, né? Nossa, eu tô seguindo uma coisa, seguindo para outra. Em algum momento a gente está conectado. É isso mesmo, é isso mesmo. A gente vai caminhando juntos, né? Eu gosto desse termo, assim, de amigos de jornada, né? Caminhantes aí que somos. E a gente vai se descobrindo, a gente vai aprendendo. Você já viu tal coisa, já descobriu, né? E a gente se ajuda também. Já fui ajudado por você também, então, como Vamos, ele terapeuta. troca. Que bem, sim, querida. Então, é uma honra a gente tá nesse espaço aqui juntos, né? Que bom, que gostoso. Sim, com certeza absoluta. E vamos falar sobre curas. Vamos falar sobre isso, né? Um caminho aí, a gente está aqui pós Dia dos Pais, pós movimento global aí de eu venho recebendo bastante questionamentos assim sobre isso, né? Sobre o Dia dos Pais, sobre olhar para os pais, né? Então, na verdade, é sempre um convite para mim é isso, né? Não é só olhar para o lado comercial, mas sim terapêutico de que aprendizado que a gente pode extrair aí desse chamado, né? Não só pai, mas mãe também, né? Por que não? Com certeza. Paz em geral, né? Com S. Né? Sim, E sim. você sabe que eu sempre brinco, eu brinco, mas é verdade, né? Eu falo, gente, é que você trouxe isso. Desconfie do terapeuta que diz, eu já tomei meus pais, porque olha, se Bert que é Bert, tá lá nos seus 90 e tantos anos, quem sou eu para dizer que eu já tomei meus pais, né? Tem que tomar um pouquinho de cuidado nessa hora de que não entrar numa ilusão, né, Gustavo? A realidade é essa. É uma ilusão dizer que eu já tomei papai e mamãe. Para mim é, né? Não sei para você. Para mim, eu acho que isso é muito polêmico. Eu acho que eu lembro que um dos cursos que eu fiz, uma aluna falava assim: a gente toma mãe de canudinho, porque né? É de pouco em pouco. De pouquinho em pouquinho. Vai tomando de pouquinho em pouquinho, porque é um desafio para a gente, né? São os heróis, são aquelas pessoas mais do que especiais que estão, né, na nossa vida e a gente não se permite sentir o que a gente sente, seja ódio, seja amor, seja raiva, enfim, eles causam tudo isso em nós, né? Mas a gente, no nosso lugar, não se permite sentir raiva de mamãe, de papai, não se per... Papai mais um pouco, acho que a mãe entra num lugar mais sagrado, né? E aí Muitas fica vezes. nessa não aceitação do sentimento que está rolando aqui dentro, e aí começa todo emaranhado, né? E entra nessa coisa aí, alguém dizer, eu já tomei meu pai, eu já tomei a minha mãe, eu acho que isso é um caminho para a vida. Hum. Você perguntou, não sei se eu concordo, né? Olha, não preciso concordar muito ou não, né? Assim como a gente sabe da vivência sistêmica, é algo que a vida mesma ela vai nos convidar a ver isso como uma verdade, né? E eu faço particularmente, cara, isso, né, no meu processo terapêutico aí também, não há muito tempo, né? Você falou do Bert aí com 92, eu tenho menos do que isso, tenho um terço disso, mas estou aí há 10 anos, né, nessa jornada pessoal, né? Mas ainda assim, quando. E aí, esse talvez é o meu chamado, né, meu convite para apontar esse tema aqui, para a gente também escutar de você e a gente falar um pouquinho disso que é em algum momento, quando você fala assim, ah, tomei pai, mãe, mas aí quando eu estou em
paz, assim, e falo, opa, quer dizer que eu posso dar mais um passo aqui. Então é quando a gente vai para um nível um pouco mais profundo, porque também é um momento, muitas vezes, da vida, né, que nos convida para uma dinâmica diferente com esse pai, com essa mãe. A Exato. vida nos mostra o nosso pai e a nossa mãe fora, e aí a gente reflete neles aqui dentro e fala, opa, né, como que era com meu pai? Como é que eu olhava para minha mãe mesmo? Como é que eu olhava para isso? E aí a gente volta, né, para um espaço interno de redesenhar isso, ressignificar. Exato. Então ele nunca acaba mesmo, nunca Eu acho que acaba. cada degrauzinho a gente encontra com eles de novo, e aí encontra com eles de Isso, novo. Só é uma forma diferente, né? De talvez de olhar um pouquinho mais profundo. Eu acho que cada degrau que vai subindo também vai aprofundando, né? Dentro essa cura dos dois, né? Tanto pai quanto mãe. com certeza. Com É, certeza. E aqui a gente aqui tá trazendo aí 5 caminhos, né, para isso exato. que a Já gente entramos no primeiro, faz, que que é precisamos esse fazer. tomar os pais, né? Tomar os pais como eles são. Esse é um desafio. Que difícil. Esse é o desafio, né? Fala assim, aceitar pai e mãe é uma coisa, agora aceitar como eles são, aí você já tá pedindo demais, né? Já entra no. Mas assim, não dá para mudar um pouquinho? É que eu não concordo como minha mãe pensa, eu não concordo como eles fazem com o dinheiro, eu não concordo como eles se relacionam, eu não concordo. E aí é ali que a gente vai começando a se meter, né, nesse relacionamento deles, sair de um papel de filha e entra ali como mãe deles, como pai, como o próprio parceiro, né? Eu acho que a gente se enrosca muito, se enroscava, se enrosca ainda muito, né? Uhum. Vamos falar de estágios aí. Eu acho que desses 5 aí não tem uma ordem só linear como etapa vencida, né? Sim, Mas vamos dizer assim como um círculo, né? Desses 5 aí e a gente tem que ir retomando, né? Eu queria só redesenhar isso até porque é sim, sim. justamente como você está falando. Porque aí eu vou, me coloco numa posição diferente, né? Então, muitas vezes esse é o primeiro passo, sim, porque as pessoas elas estão tão distantes delas mesmas, né? E a Uhum. gente faz isso inconscientemente desde a infância, né? Olha para o mundo, olha para fora, para se encaixar no meio social, né? No convívio. É, E aí, quanto mais a gente também olha para fora, a gente também olha, isso é muito, né? Olha para modelos melhores, né? A gente olha para o que eu gostaria, a gente olha para o que a gente gosta, o que a gente busca e a gente não tem muitas vezes, né? E aí a gente olha para o pai do outro, para a mãe do outro, a gente olha para outras mulheres, outros homens, outras pessoas, outros adultos e fala, poxa, seria muito melhor se meu pai fizesse desse jeito. Nossa, meu pai, minha mãe, nossa, ela não sabe fazer desse jeito, então ela não é tão boa assim, né? E aí a gente vai se afastando, né, de nós mesmos, né? Quando a gente está falando aqui dos pais, a gente está falando da gente mesmo, De né? nós. De nós, É né? isso. Então Eu esse é acho um que grande... até. Desculpa. Uhum. Não, eu só ia dar deixa mesmo. Acho que só finalizar o que eu estava dizendo, que é e dar deixa para você, que é isso, né? Tomar os pais como eles são, o primeiro passo é tomá-los, né? Falar, esse é meu pai, essa é minha mãe, porque esse é quem eu sou, né? Eu sou filho deles, né? Esse quem eu sou que entra, pelo menos nos atendimentos aqui, né? Quando eu falo, não, mas eu não tenho nada a ver com meu pai, Carol, não, a gente não tem nada a ver. Meu pai não, né? Meu, sei lá, minha mãe não. E aí você fala, meu Deus, mas é igualzinha. Tudo aquilo que eu excluo, eu me torno igual, meu bem, né? E aí a gente vai vendo assim, eu acho que essa é a dificuldade. Porque você falou uma frase assim, mas eu queria que o meu pai fosse diferente. Eu escuto muito assim, eu queria que o meu pai fosse outro. Não é nem diferente. Eu queria ser filha do fulano, eu não queria ser filha do meu pai, né? Que eu acho que ainda vai mais profundo. Eu escuto bastante isso, né? Porque o pai da amiguinha fazia tal coisa, eu queria ser filha dele. Essa é acho que é a real exclusão, né? Eu tô realmente tirando meu pai de cena e colocando ainda outro, querendo colocar outro no lugar, né? Nem querer mudar o meu pai, eu quero literalmente tirar ele da cena e colocar outro no lugar. Ou seja, para onde você vai, né? Se ele fosse seu pai, então se você quer que o outro fosse, mas você não existiria, você não existe, né? Sem essa para onde vai tudo que é você, né? Tudo que é seu pai, onde você vai colocar, né? Quando você vai decidir que outra pessoa vai ser, né? Para onde vai quem você é, né? Eu acho que esse é
o valor aí quando a gente trata, né, as pessoas também, né, dentro desse próprio autoconhecimento, autodesenvolvimento, né, essa evolução pessoal, ela passa essa tomada de quem nós somos e não tem como não começar por aí, né? Sim. Nosso primeiro papel é como filhos, nós para chegarmos aqui nesse mundo é graças a eles, né? Graças a esse homem e essa mulher, sim, né? Uhum. E outras formas de relação, ou graças a outras pessoas talvez também, então tudo bem, mas a gente está falando desses primeiros, né? Esses primeiros que dão aí todo o material genético, como até às vezes se diz de um modo muito, às vezes até de um modo como se fosse pouco, né? Como se fosse pouco, é só um genitor, é só uma genitora, né? É só algo biológico, né? Ah, é só. Então fica sem isso, Exato, né? Fica sem isso. exato. E aí que é engraçado que você trouxe isso, né? Do fica sem isso. E eu entendi o que você falou, mas eu vou levar para o outro lado, né? Do fica sem isso realmente, tá? Eu tô aqui, mas e a hora que eu não tenho mais? Uhum, Né? uhum. Porque aí a hora que eu não tenho mais, que muitas pessoas começam a pensar também, né? Por quê? Porque eu acho que é muito esse foco também na falta. Eu sempre olho para aquilo que faltou, né? Eu não consigo reconhecer o que eu tenho, o que eu sou. Eu fico buscando só aquilo que falta, o que o meu pai não tem, o que a minha mãe não é. É sempre o não, o não, o não. É aquilo que realmente não tá ali. Ao invés de eu olhar e falar, cara, mas o que que eu tenho? Porque tem pessoas que devem ter pais incríveis, né? Que são realmente, que a pessoa não teve violência dentro de casa, não teve traumas enormes, assim, né? Tipo, bem significativos. Mas tem os trauminhas dela ali, né? Eu falo, todo mundo tem seus trauminhas, né? Trauma não é uma coisa grande. E, e ao invés dela agradecer, porque assim, se ela parar e olhar a história dela, vai ter sempre alguém no degrauzinho de cima, um pouquinho melhor do que ela, mas também vai ter sempre alguém no degrau de baixo que nem tem o que ela teve. Então é reconhecer assim, eu falo, para um pouco, porque tem gente, não se compare, né? Não fica olhando muito para cima, nem muito para os lados, né? Mas assim, olha para dentro, o que eu tenho, o que eu posso fazer com o que eu tenho. Acho que essa é a questão. O que que eu posso fazer sendo a Carol, filha do meu pai e da minha mãe? Porque se meu pai não fosse meu pai, eu não seria a Carol, eu seria a Joana, né? Porque a junção de minha mãe com outro homem não dá Carol, Assim, né? Então, assim, tá. Então eu sou a Carol. O que que eu posso ser sendo Carol e tendo o meu pai e a minha mãe? Esse pai e essa mãe que eu tenho. O que que perfeito. eu posso oferecer, né, para a vida aqui? Vindo disso, porque às vezes as pessoas. Eu recebo muito, eu recebia, agora parou, mas assim, no começo, quando eu falava muito essa coisa, né? Ah, eles te deram a vida, reconhece a vida. Vinha uma churrada de gente, né? Aquela paulada mesmo. Assim, ah, a vida, como se a vida fosse nada. Cara, a vida é tudo que você tem. Uhum, uhum. Tira a sua vida, você não tem nada, né? Assim, a vida é tudo que você tem. Mas eu entendo que tem essa dificuldade de enxergar esse valor da vida. E É, normalmente são pessoas do que estão tentando pagar a vida, sim, né? Para os pais. sim. Essa dinâmica é muito interessante, né? E, e sabe por que que de onde eu olho, né? De onde nasce isso, esse conflito que você está falando, cara? Em algum momento, para crescer, a gente precisa dizer a vida, eu preciso de mais na vida. Eu quero mais da Sim, vida, eu quero algo além para casar. Né? Um adulto que não sai de casa, por exemplo, é porque ele não olha para fora e fala: Poxa, a vida tem mais do que meus pais me dão, né? Eu quero sim, mais da vida, eu quero mais de alguém, eu quero uma nova experiência, eu quero um novo papel na vida, como mãe, como pai, como um cuidador, ou num outro exato. projeto, num outro país, né? Então, esse movimento, de alguma forma de emancipação, digamos assim, né? Uhum. Vamos falar, a nossa consciência conhece isso, né? Como essa individuação, ou como essa independência, né? Então, vários nomes aí, só para tentar Sim, sim. facilitar essa pulsão que a gente tem, né? É, ela vai cutucando, né? Nossa consciência vai cutucando. Então é algo que nos faz crescer. Acontece que a gente faz a maior parte da vida a gente faz isso tão inconscientemente, né? Que a gente continua replicando esse padrão, né? De, olha,
aqui nos meus pais não tenho o suficiente, não é só isso da vida, eu quero mais, né? Uhum. É, puxa, não tenho o suficiente para aprender, para eu trabalhar, para eu ganhar dinheiro, para eu construir uma empresa, para eu. Então, tudo bem, meus pais não me dão isso, e aí eu vou para fora. Acontece que aí vai para fora, se vislumbra e acha que os pais, então, não têm mais o mesmo valor. Estou falando de valor, Exato. né? Eles, É. em algum momento, a gente descarta isso e bom, não são tão bons. Bom mesmo é aquele professor, aquela professora que está me dando isso. Bom mesmo é minha esposa, meu marido, minha companheira, meu companheiro que está me dando algo maravilhoso, né? E aí eu deixo de olhar para isso e aí eu, na verdade, só estou indo contra, né? De encontro contra aquilo que, na verdade, é meu, da minha vida, a minha própria história, que nasceu ali. E aí fica nesse ciclo, olha só que interessante, né? A gente precisa ir para fora, a gente precisa se descontentar mesmo, né? Para ir além dos Sim. pais. Só que a gente precisa fazer isso com honra, né? Então, o segundo caminho é esse, né? De abrir mão daquilo que eles não deram. Né? Ok, eles não me deram isso, eles não me dão uma formação, por exemplo, para uma graduação. Né? Uhum. Algo Uhum. bem comum a todos, né? Puxa, meus pais não me dão isso, então eu vou buscar fora. Mas eles não deixam de ter o valor deles, né? Eles não deixam de ser tão grandes, né? Como eles são para mim, né? Só que eu não faço eu não ressignifico isso. Então, de alguma forma, eu estou sempre olhando então para fora e me afasto de tudo que eles deram, de tudo que eles são, Uhum. de quem eu sou, de tudo que eu tenho. Mas será que a pessoa. É aí que eu entro também, né? Quando eu falo sobre isso. Será que você já parou para pensar o motivo dele não ter te dado? Né? Porque eu, Carol, pelo que eu vejo, né? Assim, eu vejo pela minha família, pelas famílias das pessoas que eu atendo, que é sempre um a mais que eu falo, né? Então, tipo assim, meu bisavô tinha o que tinha. Então, quando ele falou assim, cara, eu vou ter um filho, ele vai ter uma vida diferente da minha. E ele dá um a mais, né? Porque eu vejo o pai, eu não sou mãe, né? Mas eu fico pensando assim, pai, eu escuto isso o dia inteiro, né? De quem tem filho. Não, meus filhos vão ser diferentes, meus filhos vão ser muito diferentes, vão para uma escola diferente, vão ter o que eu não tive. Então, assim, os pais sempre projetam aquilo que eles não tiveram para compensar no filho. Então, assim, se eu não tive, vou para esse exemplo que você deu, né? Essa educação, cara, o que que meu pai teve, né? Porque ele só pode dar aquilo que ele tem. Então, se ele não me deu isso, é porque ele também não teve. Como ele poderia dar Eu, diferente? Como ele exato, poderia dar algo além do que ele deu, né? que nem faz parte da vida dele, né? Uhum. E aí fica essa exigência de algo que a gente não tira um pouquinho do olho do umbigo, né? De olhar e falar assim, deixa eu entender por que que ele não me deu. Uhum. Uhum. Por que será que ele não me deu? Pergunta se você tiver dificuldade, né? Pai, por que você não me deu uma coisa? Porque eu falo assim, o óbvio tem que ser dito, você tem que faça perguntas inteligentes, né? Tipo assim, pergunta, porque talvez você fique criando uma história na sua cabeça. Ai, meu pai não me deu porque meu pai é ruim, porque meu pai é isso, porque meu pai é aquilo. Aí uma hora você vai ver, seu pai vai falar assim, pô, porque eu tava preocupado em pôr comida na mesa. Porque senão você vai ficar sem comer. E eu prefiro você vivo sem uma escola, né? Do que passar fome e morrer. Talvez você escute isso do seu pai, você vai falar, caramba, eu tô a vida inteira falando que meu pai é ruim, que meu pai é isso, e na Uhum. verdade meu pai estava preocupado com o dinheiro. Exato, Porque exato. tá cada um na noia da sua cabeça, né? Eu brinco, tá cada um nas suas histórias. Então, assim, Seus pergunta, dramas, por cada um nos quê? seus Por que dramas. você não deu, né? Exato, e fica presa ali. Então, eu acho que o que eu falo muito nessa parte, né, de você abrir mão daquilo que você não recebeu. É até estranho a gente falar, né? Abrir mão. Se eu não recebi, como que tá na minha mão? Tá na sua mão porque você fica presa, né? Tá presa É, aquilo que você não tem. E fica ali esperando sentadinha receber. exigindo todo o tempo. Né? Eu quero isso. Não, eu quero isso. Não, eu quero isso. Pô, então se dá. Sai da Uhum. janelinha esperando o papai, né? Eu falo assim, com a mãozinha de mendigo, eu vou nessa aqui mesmo, viu, Gustavo? Eu falo assim, fica na janelinha, porque quem fica com a mão esperando para receber, ou é mendigo ou é criança, né? Então eu falo assim, fica sentadinho na janela ali com a mãozinha, esperando receber, pega a sua outra mão e dá. Faz isso, porque na altura que você está hoje, na sua vida de adulto,
Os seus pais não vão dar aquilo que você quer. E mesmo que eles deem, não vai ter o mesmo valor. Porque quem quer é a sua criança lá atrás, né? Não é o seu adulto. Então não vai chegar do mesmo jeito. Então para de ficar imaginando e querendo essa coisa. Vai lá e põe outra mãozinha e se dá, né? Solta isso que você não recebeu e se dá. Ou vai buscar outros horizontes, né? Coisas diferentes, que talvez supra muito mais aquilo que você busca hoje do que o que a sua criança buscava ali atrás. Não é? Não sei, você concorda, né? A minha visão, assim, é essa de você ir lá e fazer isso, fazer, já que você não recebeu, hoje você é um adulto, vai lá e faça você, né? Se dê. Quer dizer, sai do lugar da escassez, de que te Exato. falta, de que você ainda precisa, de que você não consegue, não vai conseguir caminhar, ser pleno na sua vida se ainda não receber aquilo que foi prometido, aquilo que ficou para trás, né? Eu tenho um exemplo bem pessoal disso mesmo, É? né? Muito interessante. Tem uma promessa do meu pai que ficou durante muito tempo em mim e eu não me e é isso que acontece, né? Enquanto a gente não se tornar consciente, né? O inconsciente que vai definir, vai dominar a gente, Sim. né? E quando a gente faz convites como esses, insights como esse, é justamente para que você que está aí assistindo, nos ouvindo, opa, pera um pouquinho, em que faz sentido isso na minha história, né? Na minha vida isso faz sentido? Em que parte, né, da Onde minha trajetória, entra? das minhas emoções, onde eu entro nisso, né? E eu tenho sim uma promessa que foi feita pelo meu pai na época de escola, de que se não fosse, não repetisse, ele ia pagar uma viagem. Ele ia pagar uma viagem, né, para um dos meus irmãos. Eu sou filho vivo, né? Sou o quarto filho, criado, né? Ali somos em 7, mas 3 não nasceram, né? E aí criado ali com meus irmãos mais velhos, aí um repetiu, o outro repetiu, aí a minha irmã ganhou a viagem e eu não ganhei, né? E aí meu pai naquela época, na verdade, ele faliu, né? Perdeu todo o dinheiro, perdemos a casa, enfim, foi um momento realmente de escassez quando era minha vez. Então, assim, e aí eu fiquei isso, cara, é bem interessante, porque, olha, quantas vezes inconscientemente eu olhava para a vida cobrando dos outros, né? E eu cobrava, exigia como se, então essa pessoa que vai me dar aquilo que meu pai não me deu, né? E é como se inconscientemente a gente se afasta, até que a gente faça essa reconciliação. Para um pouquinho. O que em mim eu ainda espero que meus pais me deem? Ou o que em mim, se eu fosse pensar hoje, nossa, seria tão melhor se meu pai me desse isso, seria tão melhor se minha mãe me desse isso. Pronto. Aí está a semente que você, essa mão estendida na janela aí, que a Ká falou, é aí que você está preso nessa escassez. Né? Se você ainda está parado nesse si, quer dizer, é uma outra linha de vida que não é real e é isso que te enfraquece. E é isso que também você está nesse momento de conectado mesmo, a uma força de insuficiência. Né? Nem você é suficiente, nem seu pai foi o suficiente. Então, como que se vive plenamente a vida assim? Não se tem paz mesmo, né? Eu acho que opa, e fica nessa e fica nessa crença de que nada é suficiente, né? Porque se meu pai não é, eu não sou, esse é meu óculos, né? O meu óculos é esse, tudo que eu vejo é insuficiente. Não existe nada que possa suprir, que possa, né? Fica realmente nessa afunilada, né? Uma visão fica afunilada ali no que a vida é essa. Eu puxo, né, essa crença de que a vida é assim. Porque a vida E isso é aquilo que está dentro da minha casa, né? Perfeito. Isso para as pessoas assim não desacreditarem. Eu gosto de dar exemplo até assim. Às vezes acontece, você acordou de manhã, bateu o dedinho no pé da cama, você sentiu raiva ali, só que passou a dor, só que você continua com a raiva o dia inteiro. Aí chega no final do dia, você fala assim, nossa, por que eu tô com raiva mesmo? Você nem lembra. Quer dizer, se algo que acontece no mesmo dia que te gerou uma emoção e você arrasta essa emoção, pelo menos durante esse dia, que Sim. dirá aquilo que aconteceu na sua infância? Que dirá todas as emoções de tudo, desde a sua concepção, pré-concepção, mas Uhum. desde a sua gestação, né? Toda essa relação, esse sistema aí acontecendo, você, seu pai, sua mãe, né? Todo esse seio familiar, né? A primeira infância toda
quem me cuida, quem cuida de mim, quem não cuida, de quem eu me afasto, né? O quanto tudo isso está em você, né? Então, eu dou esse exemplo até para que fique mais fácil e claro que as pessoas compreendam que eu preciso olhar para dentro, eu preciso compreender mais de mim mesmo, né? É isso mesmo. Você trouxe uma coisa interessante, você me fez lembrar agora de um processo que eu fiz de desbloqueio de memória quando eu estava no auge, né? Que eu tive muito pânico. E a pessoa que estava fazendo, ela ia na raiz, né? O que foi que causou aquilo? E aí ela fazia, aí de uma hora ela parou, ela olhou, gente, eu nunca peguei um negócio desse, mas assim, tá antes da sua concepção. Eu falei, oi? E ela falou, mas tá aqui, ó, 22 dias, nunca esqueci, 22 dias antes da sua concepção. Eu falei, pô, é sacanagem, eu tenho que virar para meus pais e falar, o que que aconteceu há 22 dias antes de vocês me fazerem, né? Difícil. Eu brinquei, mas assim, até cair a ficha, eu falei, pô, é verdade, se a gente for entrando, né, nesse assunto, é verdade, é a história dele, eu sou, né, a continuação da história. Então, assim, existiu alguma coisa lá que eu já vim carregando, Sim, e eu nem sabia, sim. nem sei, né? Tipo, e o que que é? Ah, não sei. A gente vai aprofundando, você fala, meu Deus, como a gente realmente é conectado, né? Eu nem existia. E eu já tô carregando uma coisa de que aconteceu quando eu nem existia. É muito louco isso, né? Sim. E aí depois eles vão dizer, não, eu não sou meu pai, eu não carrego sangue. Eu falo, carrega, filho, você carrega tudo, né? Não só sangue, você carrega tudo, você carrega crenças, você carrega valores, você carrega a história dos dois. É, E dos que vieram antes dos dois. perfeito. E aí eu acho que Esta sou eu, né? Este você. É a história de todos que vieram antes. eu ia complementar essa sua fala, cara. Eu acho que esse daí a gente pode falar que é o quarto caminho, né? Que é Exato. compreender quem é você, né? Com seus pais em você, com tudo que é. E aí quando a gente fala, né? Isso até corroborando aí com a sua fala, né? Quando a gente está falando dos seus pais, né? Seus avós, seus tios-avós, né? Seus bisavós, seus trisavós, e aí o que antes de 2000, né, era chamado de DNA lixo, né, que realmente diziam assim, olha, a Verdade. gente só usa 10% do nosso DNA e o restante é DNA lixo, esse era o nome, né? Hoje a epigenética observa justamente falar, opa, todas as informações que estão aqui registradas, memórias, que de repente elas despertam pelo ambiente, pelo momento, por pessoas, por fatos, né? Enfim, tudo isso desperta que sim, vem lá de trás, né? Vem de tudo que eu sou, de tudo que a gente é. Então, esse é o Uhum. nosso trabalho mesmo. Quem é você, né? Com seus pais em você, é, em tudo, né? Eu racional, lógico, seus pensamentos, suas ideias, suas crenças, seu emocional, né? Medo, raiva, tristeza, alegria. Quem é você aí? O que que eles te entregam? O que que eles despertam além de você, né? Vingança, desejo de vencer, é, uma sensação de vítima, uma sensação de ser o salvador, preciso ser o salvador, enfim, eu preciso vencer. E aí a gente pode falar aqui de vários Vai. papéis, né, que a gente vai, como se nesse drama, né, e aí eu usei essa palavra quando você estava falando, né, nesse grande teatro aí, né, da nossa família, qual é o seu serviço também? É muito bom pensar Sim, isso, né? Que serviço que inconscientemente eu estou querendo prestar em lealdade a eles, né? sim, sim. E aí é aí que você falou em homenagem, que eu quero prestar em homenagem a eles. E é justamente essa palavra, em homenagem, apesar das pessoas não concordarem, porque a gente acaba sendo leal mais no negativo do que no positivo, né? É assim, Muito. no negativo que eu digo, nessas negativo mesmo, né? Seja em carregar as doenças, carregar as dores, carregar as crenças limitantes, é muito maior essa parte do negativo do que do positivo. E até você compreender que. Porque a primeira coisa que dá é raiva, né? Tipo, ai, por que que eu faço isso? Por que que eu sou igual? Por que que eu carrego essa doença deles? Por que que eu carrego essa dor deles, né? E quando a gente fala que é por um amor, até entender o que é esse amor, porque não é um amor que a gente aqui conhece, né? Não é esse amor que você fala, ah, eu sinto esse amor pelo meu marido, eu sinto esse amor. Não, é um amor de alma, né? É uma coisa que a gente
Eu acho que a gente aqui racionalmente não tem nem como explicar, né, o que é esse amor de alma, mas é por um amor, porque eu vejo, eu amo tanto esse pai, né, que eu tô vendo a dor dele, aí eu digo antes eu do que você, né? Antes eu sofrer do que você, antes eu me lascar do que você, que chega ao ponto do antes eu morrer do que você, né? No ápice ele chega a isso. Então, assim, é um amor. E é um amor que não tem como você descrever. Sim. É só de alma mesmo, né? A alma que entende É. isso. Se eu pudesse, eu não sei mesmo, né? Se dá para a gente traduzir racionalmente, né? Mas eu tento junto, né? Vou juntando aí. Você trouxe essa última frase. Eu gosto muito do Stefan Hausner, né? Que ele fala sobre os caminhos de cura, né? Tem um livro dele. Uhum. E em uma outra língua ele chama justamente isso, né? Mesmo que isso custe a minha vida, né? Porque, e aí, onde eu vejo que faz, né, muito sentido, até para quem não precisa ser não é uma crença, né? As constelações aí, esse caminho, não é uma crença no sentido de é, uma crença até mesmo cega, né? Eu gosto muito até de uma compreensão, porque veja, se tudo isso está em você, né? Uma parte em você não vai bem. Uma parte em você está pedindo, uma parte em você está adoecida, né? Está carente, uma parte em você sofreu um trauma, né? Então existe uma outra parte em você, isso é da psicossíntese, né? Do Roberto Uhum. Assagioli, ele também olha muito para essas partes em nós, né? Então diz, olha, tem uma consciência maior, né? Um eu superior, um eu que é só amor, que está conectado à abundância, está conectado a um processo de cura, está conectado a um processo de paz, né, interior, que sabe reconhecer isso. Então, em você mesmo, você vai como se gerar esse conflito, esse emaranhado, né? Na verdade, é em nós que isso tudo acontece, né? É. Não é em um Uhum. lugar lá atrás do tempo que aconteceu em 1850, não. É. É aqui e agora, porque em mim eu sinto esse conflito, em mim eu sinto essa guerra, né? E em mim eu tenho um desejo da busca de paz. Em mim eu não tenho como ser feliz, não tenho como olhar para fora, sendo que eu estou olhando para uma dor aqui, né? É como Uhum. se eu já vivi um processo desse, né? É como se, imagina a gente com um baita dor de dente, né? Querendo construir um projeto, né? Querendo, não, para um pouquinho, eu tô com uma dor aqui, agora, visceral, né? Todo o meu sistema biológico, emocional, psicológico tá focado aqui num Sim. sofrimento, numa dor. Então, isso é em outro nível, né? Não é biológico, físico, né? Fisiológico, não é um dente, aqui é um canal, enfim, né? Mas é algo que está nas minhas células, porque esse DNA está em todas as células, né? Toda essa Sim. cadeia aí que ficou em todos os meus órgãos. E quando eu Uhum. adoeço, e quando, né? E quando eu digo para mim, olha, uma parte em mim está desintegrada no sentido de separada. Então, eu quero mesmo, eu quero, é amor mesmo, no sentido mais uníssono, né? De paz, de integração, né? De eu integral, de falar como que eu posso curar isso? E não largo, né? Mesmo que isso custe a minha vida, porque, olha, eu não consigo viver em paz sem esse desequilíbrio, né? Com esse desequilíbrio, perdão. Né? Uhum. Eu quero equalizar, eu quero cuidar, eu quero... E de onde vem isso, né? E aí sim, vem desse pai, vem desse tio, vem dessa avó, vem dessa bisavó, Ah, né? mas eu nem conheço, nem conheci, né? Porque eu vejo muitas vezes, mas eu nem sei quem é, Carol. Como eu tô carregando isso? Exato. Mas olha, você também não conhece sua nuca. Não é? Maravilhoso, adorei. Você não precisa olhar para saber que ela está aí, né? Você não precisa saber que ela está aí todos os dias, né? E a gente tá, Exatamente. e ela faz parte, ela te sustenta, ela está aí balançando a cabeça, ela está te fazendo dirigir, ela está te fazendo qualquer outra coisa, né? Então, assim, dá para a gente ser prático também, dá para a gente compreender as coisas se a gente quiser, né? Dá para compreender que eu não preciso conhecer de fato, olhar nos olhos, eu não preciso saber isso, né? E isso até é tão sabido, sabe? Tantos outros que vieram antes, né? Ou Jung, né? Falava já antes de Bert, né? Do inconsciente coletivo, né? Depois Sim. aí tantos outros vieram da própria psicologia do desenvolvimento, Carol, que fala justamente isso, né? No contexto da terapia familiar, fala existe dinâmicas que a criança recebe
e olha isso, né? Sem nada sistêmico, né? Digamos assim, que ela não precisa ver face a face, porque ela recebe isso dos pais, né? Tem um campo ali da mãe. A mãe em sofrimento, amamentando. A mãe em sofrimento por conta de algo numa relação com os pais dela, em relação aos avós dela, aos traumas dela. Ela está recebendo aquilo. Esse campo, Uhum. essa informação que está aí. Então a gente não está isento, ninguém está. Isso que você fala, entra eu acho que entra na minha história, né? Quando a minha mãe estava grávida de mim, ela sofreu. Ela morava em casa e os mesmos ladrões assaltaram a casa 7 vezes. E Olha, aí eles ameaçavam, né? Se vocês chamarem a polícia, ameaçavam. E na última vez, quando eles chegaram na casa, os ladrões estavam dentro e o meu pai entrou. Então, foi toda uma confusão lá e eles ouviram um tiro. E aí minha mãe, óbvio, minha mãe pensou o quê, né? Meu marido morreu. Pensa que, né, a Carol, que estava dentro de uma barriga, sente uma agitação, ouve um barulho, não sabe o que está acontecendo, aí, né, vem a barriga, contrai, fica tudo isso aqui. Então, assim, eu tenho aqueles traços da pessoa, de que acontece alguma coisa, eu já fico super assustada. uhum, E aí eu falo, gente, isso veio da barriga. Hoje eu tenho a consciência, né? Tipo assim, eu sei que isso veio lá da barriga da minha mãe. Não foi comigo que aconteceu, mas eu tava ali, né? Quando o bebê está dentro da mãe, ele está recebendo tudo ali. Literalmente, né? Não é só o alimento ali que ela está recebendo. A emoção as emoções são as mesmas, né? Tudo é o mesmo ali do bebê com a criança. Então, a gente carrega coisa demais. De tudo deles ali, né? Fora tudo que mamãe devia estar sentindo também, né? Não digo só a minha, digo outras. Às vezes a mãe está tendo um problema, como você falou, de relacionamento com o marido, às vezes está tendo. Às vezes. Quantas vezes a gente não fala de criança que já sente a rejeição? Que o pai não queria né, que vivesse, então assim, ela já sente a rejeição na barriga. sim, Então, assim, existe essa conexão, né? Já existe, tá tudo ligado. Eu falo, é um monte de fiozinho que tá tudo conectado. sim. E a gente precisa e entender isso aqui, né? Que padrões eu venho repetindo que eu não percebo. Talvez eu e Gustavo, eu, Carol e Gustavo falando hoje, assim, que padrões familiares eu venho repetindo sem perceber. Quais são os tipos de comportamentos que eu tenho que são iguaizinhos do meu pai, ou da minha mãe, ou da minha avó, que eu não percebo, que eu critico tanto, mas eu faço igual. Isso é pertencimento, né? E até a oposição também é uma total Sim. homenagem, né? No sentido de, não, eu vou fazer completamente o contrário, né? Para mostrar que é melhor, para mostrar que ele faz diferente, para, né, meus pais, esse homem não deu valor, então eu vou dar como mulher. Essa mulher não fez isso, então eu vou dar como homem, né? E aí a gente pode fazer diversas relações aqui. Mas até mesmo isso a gente está olhando com muito os dois olhos para esse pai e para essa mãe. A gente não está Sim. desvinculado. É uma honra ainda, né? Eu ainda estou honrando eles fazendo tudo isso e não percebe. Sim, Talvez por uma emoção, por um sentimento diferente, mas eu não estou deixando de honrá-los sim. vivendo dessa maneira, né? Eu tô como um pêndulo que eu posso tentar ir para pro Exato. outro lado, mas eu tô grudado eu tô grudado aqui numa raiz, né? Eu só tô Uhum. esse pêndulo, eu vou para um lado, eu vou para o outro, mas eu tô grudado nessa raiz, né? Muito Exato. interessante esse movimento de oposição, esse movimento de Exato. rebeldia, né? De fazer algo completamente diferente, melhor, né? No sentido egoísta, né? Nessa expressão de não validar que força que tem o que eles fizeram ou como eles fizeram, né? De olhar mesmo com o olhar do não, né? Não, isso não. Eu vou olhar para outra coisa, que é o olhar o tio do outro seria um pai melhor para mim, né? O pai da minha amiguinha seria um pai, Isso. né? Um pai melhor para Exatamente. mim. É exatamente isso, né? Esse é um olhar Exatamente. ilusório, um olhar que a gente chama de infantil para a vida, né? É um olhar infantil para a vida, né? Fica ali nessa parte lúdica, né? Do que seria, o que poderia, como faria, nos rias da vida. Nisso, você também, né, quando a gente serve dessa forma, né, para esse sistema, de novo, a gente está desintegrado, né? E a gente está fazendo tanta força de oposição que a gente não está vivendo o nosso eu real. A gente não está vivendo quem a gente é, a nossa verdade,
né? Olha, a gente está distanciado nesse pêndulo da gente mesmo, porque a gente está fazendo só uma força de oposição a esse ponto referencial, né? A esse pai, a essa mãe, esse comportamento, na verdade, não é nem o pai ou a mãe, é um Comportamento. comportamento que você está se revelando, né? E pronto, é o que adoece, né? Aí as pessoas veem, né, tô numa síndrome de burnout, numa crise de ansiedade, tô numa depressão, né? Quer dizer, quantos movimentos você já não fez desse de sair correndo, né, de algum lugar e você saiu perdido, né? Você já nem sabe mais onde você está. Então, é um momento que muitas vezes as pessoas, né, precisam entrar numa crise, né, numa crise mesmo de transformação, adoecer, enfim, mas é nesse processo que diz, espera um pouquinho, em que momento que eu me perdi? Em que momento que eu preciso voltar à minha vida, voltar na minha própria história e eu me reconectar comigo, né? E o custo que tem isso vai desse processo como um todo. É dizer sim para a própria história, é dizer sim para olhar para essas emoções. Sim, eu senti raiva, sim, eu senti tristeza, mas continua sendo meu pai, continua sendo minha mãe, né? Sim, foi sofrido, sim, foi dolorido, mas ainda assim, só foi graças a tudo isso que eu sei que eu sou quem eu sou e como eu sou, né? E a gente vê que tem pessoas com histórias tão fortes, assim, tem pessoas tão fortes com essas histórias que quando ela nega, né, às vezes um pai ausente, eu acho que principalmente, né, filhos de pai ausente, porque a mãe já prepara ele para a vida, porque ela precisa fazer isso. Né? A mãe solo, ela vai lá, ela precisa preparar o filho dela para a vida. E aí eu vejo que a pessoa reclama e fala: meu Deus, se ela soubesse que ela só é essa fortaleza toda justamente porque o pai foi ausente. Porque se o pai tivesse ali presente, talvez teria dado tudo para ela de mão beijada. Talvez se fosse isso que ela quisesse, ok, mas ela não seria quem ela é hoje. Ela não teria desenvolvido, né, toda essa... Foi aquela coisa da academia, ela foi indo para academia todo dia. Hoje ela tem um músculo aí de coragem, de força, que, pô, não é todo mundo que tem, né? Não que não tem, mas não é todo mundo que desenvolveu. E eu fico pensando assim, a dificuldade, né, de transformar esse olhar, né, de parar de olhar o que faltou, o que ele fez de errado, o que ele faltou, e olhar e falar assim, meu, o que que ele me deu com essa ausência? O que eu me tornei com essa ausência, né? Tomar isso, porque eu sei que dói, eu sei que é uma ferida, mas eu posso ficar parado olhando para essa ferida, ou pegar isso aí e falar, deixa eu desenvolver alguma coisinha aqui, né? E fica aí, cresce forte, vá para academia, isso eu vá para academia, né? E vai lá e se fortalece, mas são pessoas fortíssimas, fortíssimas, mas não reconhecem essa força. E nem de onde essa força veio, Sim, perfeito. E né? aí vem o quinto caminho, né? Aí vem esse quinto caminho de você reconhecer quem é você em você mesmo, além dos seus pais, né? Ok, eles me trouxeram essa condição, né? Mas olha, eu desenvolvi uma força especial. Eu desenvolvi um aspecto único aqui. Só eu fiz isso no mundo inteirinho. Não existe ninguém que fez isso como eu fiz. Olha, eu sobrevivi. Nossa, foi traumático. Nossa, Poxa, eu tenho aqui sequelas, eu tenho traumas, eu tenho feridas, eu tenho, né? Ok. Mas que força especial eu trago para a vida, para o mundo? Que todo mundo olha e diz: nossa, essa pessoa, essa mulher, esse homem tem algo diferente, né? Que essa é a nossa biografia, né? Essa é a nossa Exato. escrita no mundo, né? Nossa escrita no mundo, nossa identidade, né? E a gente para pensar muito pouco nisso, né? Mas qual é a identidade? Identidade real, né? É aquilo que é quase como uma assinatura que vai se formando a vida inteira. Então, poxa, essa é a sua identidade, é a sua história. E se a gente soubesse voltar o mais rápido possível para a tomada de força que tem isso, sabe? E é principalmente nas dores, é principalmente nas faltas, onde nesse guarda-chuva furado, né, que você conseguiu sair para a luz, né? Que os pais não te serviram, que os pais não te protegeram, que os pais não te deram, não te deu nada além da sua vida e não precisava mesmo, né? Mas você está aqui e a vida em si está aqui, né? Então, que força é essa que você desenvolve? Que força,
que você desperta tão unicamente. Quanto mais difícil é esse passado, então, nossa, quanto mais valor deve ser o que você pode despertar no presente, né? Exatamente. Exatamente. Que é aquela famosa que quando a gente fala, né? Você é 50% mãe, 50% pai. Tá, mas eu não sou. Eu falo, você é isso. Porque o 50% de um e de outro se torna você. É, Se eu, Carol, for 50% a mãe do Gustavo, mas for outro pai, já não é mais o Gustavo. Né? É isso que é único. Ah, mas é tão único que se você tiver, não sei, eu tenho irmã, bom, você falou que teve sete, né? Os nossos irmãos, eles também vêm dos mesmos pais, mas nós não somos a mesma pessoa, né? E não temos as mesmas personalidades e não temos os mesmos comportamentos. Aí você fala, meu Deus, mas viveram tudo na mesma casa, vem do mesmo pai e da mesma mãe. É aí que eu uso até esse exemplo para dizer assim, é aqui que entra que nós somos únicos. Né? Eles podem vir do mesmo lugar do que eu, as mesmas fontes e tudo, mas eu tenho uma coisinha que só eu tenho. sim, E que teu irmão só tem, só ele tem. sim. Ó, E é assim que tem deixa que pegar, né? Assim, o que eu vou fazer com essa coisinha aqui que só eu tenho? isso só eu tenho e qual é a minha história, né, disso tudo? Me veio agora uma cena recente, né, de eu tenho filhos gêmeos, né? E aí às vezes é a mesmo ambiente, o mesmo lugar, né? Enfim, e aí eu vou dar um sorvete para eles, né? E aí um filho meu não pode, né? Tem uma condição de saúde que não pode e ela pode. Então, quer dizer, na hora que eu estou distribuindo um sorvete, cada um vai ter uma experiência com isso. Uma vai ficar feliz porque ela vai poder tomar isso e o outro não, né? Então, qual é a experiência que cada um tem, né, em cada fato? Não é somente aquilo também que aconteceu, mas é o que aconteceu dentro de você quando aquilo te aconteceu, né? Isso é o trauma, né? Gabor Maté fala justamente isso, É, né? Não é exatamente aquilo que o aconteceu, que é. mas o que ficou dentro de você quando aquilo aconteceu, né? Quais são as Uhum, palavras, quais são as frases, quais são os significados na vida, de quem você se torna quando aquilo te acontece, né? exato. Eu sou abençoado, eu sou agraciado, ou meu filho, por exemplo, puxa, eu sou excluído, meu pai não me entende, meu pai não me olha, né? Com as minhas condições. Então, cada um pode despertar para algo. E entra aí, né, Gustavo? Legal você trazer isso, porque eu fico pensando assim: você poderia olhar para isso e falar assim, ah, coitado, não vamos tomar sorvete. Uhum, Eu digo uhum, assim, você tira uma força dele, porque você está olhando para ele como um coitadinho, né? uhum, Tira a alegria da sua filha, porque ela quer e pode, mas aí todo mundo se pune por isso, né? E ter esse olhar de olhar para ele e falar assim, não, filho, olha só, você não pode isso, mas você pode outras coisas, isso. né? E enquanto ela está fazendo isso que ela quer e você não pode, você vai fazer o que com isso? É ressignificar esse momento aí para ele não olhá-lo como um coitado, porque ele não é um coitado, ele só não pode tomar sorvete. Hum. O não tomar sorvete não faz a vida dele ser um coitado, Sim. Mas né? se ele significar, e aí é isso, né? Quais são os recursos que os pais, como também crianças que foram, que cresceram, têm ou não têm para dar, né? E aí, até para todos nós aqui, aí a gente volta até para o primeiro círculo, né? E é por isso que Uhum. ele é Vai essa fazendo. matriz espiral, né? De dizer, olha, realmente, né, percebe que talvez não tinha outros recursos, né? Aquele pai não saberia dizer para o filho, olha, filho, é uma recompensa, é um prêmio, né? Ela conquistou isso e agora o que que você pode conquistar, né? Vamos ver o que que você pode, né? Você pode isso, isso e isso, né? É, Então, o que que você gosta, né, que o papai pode te dar, por exemplo, né? Então, puxa, meu pai e minha mãe não tiveram esse recurso, né? Eles são maiores ou menores? São eles. São eles como eles são porque eles fizeram isso. E eu sou quem eu sou e eles fizeram isso. Isso é muito importante. Exatamente. E aí é que você falou de revoltar, e aí é isso, olhar para os meus pais e dizer, é isso. É o que eles puderam, é o que eles são, e é o que eu sou. E é o que eu posso. Eu acho que eu bato numa tecla, né, de que eu acho que o maior desafio da humanidade é a não aceitação. Uhum.
Porque fica lutando, sabe? Fica brigando, eu não aceito como eu sou, eu não aceito como o outro é, eu não aceito que as coisas são assim. E é uma eterna luta. E eu não vou mudar, pelo menos não o que é do meu umbigo para fora, eu não vou mudar, eu não vou mudar o outro, eu não vou mudar o presidente, eu não vou mudar eu não vou mudar. Então, assim, para de perder tempo com isso, de tudo isso que você. Tá, eu não aceito tudo isso, beleza, mas o que você vai fazer com você para mudar essa situação? Porque, assim, o meu controle é do meu umbigo para dentro. Eu posso controlar esses meus pensamentos, eu posso controlar pensamento, não, mas assim, controlar o que eu faço com eles, né? Controlar com o que está acontecendo dentro de mim. Uhum. Mas o fora eu não tenho controle. Então, eu acho que o maior trabalho nosso, do ser humano, é trabalhar a nossa autoaceitação. A partir do momento que a gente entender quem sou eu, e quem não sou eu também, que eu bato também na tecla, porque senão eu fico tentando ser o tempo todo aqui. Quer dizer, quando eu faço o processo de autoconhecimento, quando entra nessa parte, né, de seus talentos, habilidades, Uhum. ah, Carol, mas eu queria ter tal coisa, mas eu queria ter tal coisa. Eu falo, legal, você pode desenvolver. Mas assim, você realmente precisa disso, porque não gaste tempo com aquilo que você não precisa. O tempo é o mesmo. Você pode pegar esse tempo e afiar ainda mais o que você já tem de bom, do que ficar tentando desenvolver uma coisa que no fundo você nem precisa. Você quer porque você quer ficar igual a fulano, Uhum. né? Então assim, Sim, aceita quem é você e aceita quem não é você. sim, sim. Dói menos. E não só dói menos, mas aí a gente pode ser aquilo que a gente veio para o mundo para ser, né? A gente mesmo, né? A gente é. Exato. É como se eu fosse, vou brincar agora com uma metáfora que me veio, né? Se agora na minha idade, assim, nesse momento, eu falo, bom, quero ser a próxima Rebeca Andrade aí das Olimpíadas e Nossa, eu super não consigo quero. nem fazer um pulo dela. E é disso, para um pouquinho, o seu corpo, né? Meu corpo e o seu corpo, né? Vem de uma história, né? Tem uma história aí, né? Vindo de uma genética, vindo de uma história. Até aqui você foi cultivado assim, né? Então, e não é só seu corpo, né? Seus pensamentos, as suas emoções, né? Então, é o reolhar e falar, ok, né? Quem sou eu com todos os recursos que eu tenho para que melhor eu posso ser, mas a gente só vai extrair o melhor dos recursos que a gente tem, que a gente é, né? Vou voltar àquela sua frase, se a gente perceber e honrar e respeitar e dizer sim para os recursos que a gente tem. E esses primeiros recursos, nossos pais, São nossa nossos vida, pais. né? Exatamente, exatamente. É eu tomar a mãe e pai de canudinho. Vou tomar, eu vou entender isso nesse momento. Aí, eu acho que quando a gente foi falando, né, do degrau é isso. É eu entender quem eu sou e de onde eu vim, nesse lugar que eu tô. Aí eu caso, eu subo um degrauzinho. Agora eu vou olhar para meus pais como uma mulher casada. Então, tem outras dinâmicas, né? E aí eu falo, meu Deus, e agora? Olha aquilo que eu reclamava tanto do casamento deles, agora aqui eu tô passando por isso, tarará. Aí eu vou e entendo. Aí eu subo um degrauzinho, porque agora eu sou casada e mãe. Nossa, agora eu preciso olhar os meus pais. Meu Deus, tudo como eles são pais. Eu reclamava tanto da minha mãe, agora eu faço igual. Então, assim, eles sempre vão estar presentes na nossa evolução. Assim, E essa aceitação deles vai estar presente na nossa evolução. E é importante entender sempre que o aceitar não é concordar. Eu não concordo com o que eles pensam, eu não concordo como eles fazem, eu não concordo com muita coisa. Mas eles são assim, e eu tenho que respeitar, né? Eu recebo várias perguntas sobre o honrar pai e mãe. Eu falo, é respeitar. Respeitar as decisões, não é eu conviver com eles. Às vezes eu honro me afastando, porque eu também assim, posso ser tóxica para eles, uhum, uhum, né? A gente olha só o outro, mas será que eu também não estou sendo tóxica? Estou querendo lá me meter no casamento da minha mãe e do meu pai? Eu fui fazer um treinamento essa semana e a menina falou assim para mim: Ah, mas você acha desse jeito? Você acha minha mãe nessa idade querendo se separar do meu pai? Tive que ir lá conversar com ela. Eu falei: você estragou o sonho da sua mãe. Sua mãe queria ir pra vida, ir lá conhecer mais gente. Você tá aí, você que é a velha da história, porque ela é velha. Eu falei: velha é você.
que tá aí estragando a vida da sua mãe. Deixa sua mãe ser feliz. Sua mãe é lúcida? É. Sua mãe tem condições de explicar? Tem. Deixa sua mãe viver a vida dela. Você não sabe o que tá acontecendo na vida. Ai, Carol, mas e o meu pai? Seu pai é adulto. Papai deve ter feito alguma coisa pra mamãe tá querendo separar, só que não é da sua conta, né? Então, assim, a gente precisa respeitar, respeita. Ai, mas eu não concordo. Que és tu na fila do pão pra querer que papai e mamãe se separem ou não, né? Não existe, brinquei, falei, não existe ex-pai, não existe ex-mãe e não existe ex-filho. Então, papai junto ou separado vai ser sempre seu pai. E Né? você vai ser sempre filha dele, Quem né? separa é o homem e a Então, mulher ali dentro da relação exato. matrimonial deles como adulto, né? Não de você. Eu, Eu ouvi uma frase outro dia que eu parei, eu falei, né? Tipo assim, o seu pai não é o homem da sua mãe, Sim, né? é isso. É isso. O meu pai não é o homem da minha mãe. E preciso entender essa frase na profundidade, né? Porque eu não posso olhar para o meu pai como o homem da minha mãe, porque ele é o meu pai. Eu preciso olhar para ele só como pai, não como esse homem. Senão eu olho pelo olhar da minha mãe, aí eu vou me enfiar num lugar que não é meu. Uhum. Então, para quem está aqui, né, leva essa frase, né? O seu pai não é o homem da sua mãe. E a sua mãe não é a mulher do seu pai. Né? Entenda esses papéis e entenda que você aqui, hoje, é só filho. E Só esse é o seu isso, lugar. Só só filho, que já isso. é muito, né? Só. Eu sou só filha. Mas se esse lugar está em paz, se esse lugar de fato tem aceitação, a gente pode olhar para fora de um lugar diferente, né? É aí que começa. É aí que os círculos do amor, né? Como a gente reconhece, né? É, a paz no mundo, né? Esse lugar de aceitação que você trouxe começa aí, né? A guerra lá fora começa aqui, né? Então, se eu quero ver a paz lá fora, começa com essa paz interior mesmo, com a minha própria história, com tudo que a vida disse sim e foi como foi, né? Para esse pai, essa mãe, essa família, essa relação familiar, para essas ocorrências, né? Para tudo como foi, como que foi. Exato. Mas eu só consigo começar a olhar para cá quando eu deixar de olhar para trás, né? Por isso que eu É, falei, deixe os dois, deixe papai e mamãe, né, com os problemas deles, com os desafios deles, e vire para frente, para o seu caminho, para a sua vida, porque tem uma vida, um caminho. Papai e mamãe já caminharam, já fizeram esse movimento, né? Então, assim, agora é seu. Você precisa olhar para eles e falar: olha, eu sou só a filha, eu me retiro, eu me retiro. E eu sigo. A partir daqui, eu sigo com tudo que eu recebi de vocês. E né, fazer o movimento de virar e ir para a vida. Filhos são projetos, né? Eu falo, filhos são projetos, e projetos nasceram para dar certo. Então, o seu dá certo. Ai, Carol, o que dá certo? Aí é o seu dá certo. Aí esse também é único, né? Então, vai vai lá, para a vida. descobre e volta para me contar. Exato. Vai lá descobrir. Então, assim, vai para o seu caminho, vai descobrir. Você só vai descobrir trilhando o seu caminho. Porque o que é você não está no caminho da sua mãe nem do seu pai, está no seu. Então, a partir do momento que você faz esse movimento, aí você tem vontade de ir para a vida, né? De que foi o que você começou lá, de ter experiência, de querer conhecer, de querer provar, de querer abrir e literalmente ir para o mundo. Mas para que eu faça esse movimento, eu preciso virar e ir embora. Deixá-los com os seus respectivos problemas, dificuldades, relacionamentos, enfim, com as suas histórias, né? E seguir adiante. Acho que é isso. É tudo isso. Tudo isso, que é muito. É muito, é muito. Então tem uma live inteira aí para vocês ouvirem, reouvirem, escutarem, sentirem, experimentarem, parar em algum momento, assim, escutou algo, para, fecha os olhos, olha para os pais, olha para si, sente, né? É confortável, desconfortável, tem paz, não tem, tem algo ainda que está desconfortável, tem algo que hoje não está bem. Então, esse é o nosso caminho da inteireza também, que passa por esse amor, né? Amor onde ele nasceu, né? Na vida. Exatamente. Vamos fechar com um exercício? Vai.
Vamos lá, vamos sim, Vamos, vamos sim. bora. Eu nem pensei agora que falei, não, pô, a gente falou tanta coisa, vamos integrar, né? Vamos trazer pro corpo, Ótimo. deixar acontecer aqui dentro. Eu vou convidar, eu abri uma música X aqui. Eu vou convidar então todo mundo a centrar, né? Fechar seus olhos, colocar um pouco suas mãos no coração e começa a perceber quando você está respirando todas as informações que chegaram hoje. Deixa assentar no seu corpo. Talvez chegue muito pela cabeça, talvez seja o peito que está pulsando. Só percebe, sem julgamento, sem crítica. É só sentir. Eu vou convidar vocês a respirarem, puxa o ar pelo nariz, solta. Vai percebendo o seu corpo, como fica com todo esse papo de hoje. Com as mãos ainda no coração, eu convido você a visualizar o seu pai e a sua mãe na sua frente. Percebe se você consegue dizer: eu tomo vocês como são. Eu tomo tudo aquilo que vocês me deram. E eu abro mão de tudo aquilo que vocês não puderam me dar. Eu reconheço vocês em mim. E eu escolho seguir o meu próprio caminho. Sente aí no seu coração, talvez o peso das expectativas saindo, o peso que você vem carregando também há muito tempo, sendo deixado. Percebe tudo isso se dissolvendo. E conforme vai se dissolvendo, vem uma nova energia. É uma energia de liberdade emergindo dentro de você. Abre espaço para essa energia. Sente essa energia, queira sentir essa energia, queira deixar essa energia tomar conta no seu corpo. E aí você pode dizer: eu sou, fala seu nome. Eu sou a Carolina além de vocês. E eu agradeço pela vida que vocês me deram. E a partir de hoje eu vou escolher trilhar o meu próprio caminho. Por favor, me abençoem. Se eu faço um pouco diferente de vocês. Percebe como fica o seu corpo quando você diz essa frase? Deixa integrar. Permita-se sentir o que vier, sem julgamento. É um processo de cura que vocês estão entrando em contato. Então, esse processo pode trazer à tona algumas emoções. Só deixa vir. Respira. Volta para cá com a gente para finalizar. Gu, muito obrigada. Para a música aqui, só. Obrigado, amada. Gratidão, gratidão demais. Que gostoso para mim. Integrar aqui foi bem valioso também. Integrar aí nesse exercício, nessa sensação, nesses movimentos, né? Que movimento que me atrai, que movimento que me afasta, e que movimento que me traz conforto, onde eu senti desconforto. A Foi gente bem tem que bacana. parar um pouquinho, né? Para olhar, para sentir. Sentir, A para gente sentir, pode sentir. para sentir mesmo. Tá bom. Agradeço estar por Eu que aqui. agradeço. Demais, demais Também esse encontro maravilhoso. Obrigado. Obrigado muito mesmo. bom, né? Vou deixar lá salvo. Quem perdeu, quem entrou no finalzinho, é só assistir desde o comecinho e depois conta como ficou aí, né? Como se sentiu, o que aconteceu aí no corpo. Muito bom.
Muito bom. Obrigado mais uma vez. Eu espero também Obrigada, ler aí os comentários e as partilhas. com certeza. Bem, Boa noite para vocês, boa semana e boas experiências. bons caminhos, isso aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.